Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a proporção de Galileu e a progressão aritmética, tá? Aqui está escrito equivocadamente, tá? Nós vamos tratar o caso de queda livre, o MRUV, sem atrito. Vamos ver as principais características desse tipo de movimento, né? E relacionar com essa proporção, tá certo? Então digamos que você tenha, pessoal, né? Uma fruta, por exemplo, né? Um objeto que vai cair de uma certa altura, de uma árvore, né? Ou de um prédio, né? E aí a velocidade inicial é igual a zero, né? E ele vai cair em linha reta em direção ao solo, devido à gravidade, à aceleração gravitacional, né? Então esse é o típico, né, movimento chamado de queda livre. E a velocidade dele é inicial igual a zero, o tempo inicial também é 0 segundos. E aí eu vou contabilizar o tempo de queda em múltiplos inteiros de um dado tempo, né? Então no tempo t1 é 1t, né? Ou seja, é um múltiplo inteiro de um dado valor de tempo aqui, né? O tempo 2, né, é o dobro de t, né? O T3, triplo de T4, quádruplo, né? E assim por diante. Então você vai ver que a análise aqui que vai se dar, né, nessa aula é justamente colocar tempos inteiros crescentes de T. E aí a pergunta que você faz, como é que você determina essas alturas, cada altura dessa relacionada a esse tempo de queda, e se existe alguma relação, né, de variação de altura que é obedecida. Então nós vamos ver aqui o que vai, né, que característica esse movimento vai ter. Então nós sabemos do MRUV, né, no movimento retilíneo uniformemente variado, que a equação que relaciona a posição com o tempo é essa. Já que o movimento ele é queda livre, a velocidade inicial é nula. Essa variação de espaço eu chamo de h, tá? E aí essa aceleração de queda verticalmente é g, sobre 2t ao quadrado. Claro, esse tipo de resultado depende de uma escolha de referencial, perfeito? Mas não vem ao caso fazer a discussão, mas eu sei que a altura depende de g sobre 2, né? A gravidade sobre 2 tempo ao quadrado. Então nós vamos fazer análise para cada trecho de queda, como foi apresentado aqui nessa figura, né? Nessa imagem, nesse desenho. Então, você tem que o tempo t0 é 0t, se você substituir aqui 0, o h0 relacionado a esse tempo, né? Existe uma relação entre h e t, já que g sobre 2 é constante, né? Então, para tempo t0 igual a 0t, o h0 vai dar 0. Para tempo t1, 1t, quando você substituir aqui, né? O h1 vai ser gt1 quadrado sobre 2. Quando esse cidadão for 1t, vai sair 1 daqui, né? E o que sobra é gt quadrado sobre 2. Gt ao quadrado sobre 2 é o próprio h, então vai dar 1h. Para tempo t2, 2 de t, substitui aqui 2 ao quadrado, vai dar 4. 4g sobre 2 tempo ao quadrado, ou seja, 4h. Tá? E aí quando for 3, a mesma coisa, 3 ao quadrado vai dar 9h. 4 ao quadrado, 16, 16h, e assim por diante. E aí você calcula exatamente a variação de queda entre cada trecho, né? De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 e assim por diante. Então a variação de altura vai ser a final menos a inicial, né? Então vai ser 1h menos h, 0h dá 1h. 4h menos 1h, 3h. 9h menos 4h, 5h. 16 menos 9, 7h. Então perceba que a variação de queda durante o movimento aqui da fruta, né, do objeto que cai, né, de uma determinada altura, de uma árvore, ele obedece múltiplos inteiros dos números ímpares. Olha, 1, 3, 5, 7, o próximo vai ser 9, né, 11, 13 e assim por diante. Então, se eu quiser determinar a altura total, né, de um dado ponto de queda, que eu chamo de H maiúsculo, né, eu vou ter que somar essas variações de altura aqui, 1h, 3h, 5h, 7h e assim por diante. Então, quando eu faço essa soma, né, eu posso fatorar o h e o que eu vou ter aqui é uma soma de números ímpares, né? E aí eu posso representar essa altura h maiúscula como sendo uma soma de 0 a infinito de um número ímpar de h. Esse tipo de característica que nós acabamos de obter aqui é chamado de proporção
proporção de Galileu, né? Então, a proporção de Galileu, ela é exatamente essa altura total obedece, né, uma soma de números ímpares, né? E aí é chamada isso de proporção de Galileu. Então, você pode, esse tipo de comportamento, né, a altura total como uma soma de números ímpares, isso aqui é o comportamento que nós chamamos de uma progressão aritmética, tá? E aí nós sabemos que para calcular o enésimo termo dessa série, você pode usar a equação conhecida do ensino médio, né? O primeiro termo mais o valor, né? O termo que você quer calcular, menos 1 vezes a razão é o sucessor menos o anterior, a razão aqui no caso vai dar sempre 2, tá? E a soma, essa soma aqui, né? Quando você fixa um determinado tempo, uma determinada altura, você pode calcular essa soma através dessa equação da PA, né? Conhecida lá do ensino médio, né? N sobre 2, o primeiro termo mais o último, né? N é o número de termos dessa série aqui, tá? Então, essa proporção, né? Ela está relacionada diretamente com a chamada progressão aritmética ou PA, perfeito? Bem, e aí, veja, digamos que você conheça um trecho dessa queda. Digamos que você conheça o trecho entre 2 e 3 aqui. Você diz, olha, dado um problema de queda livre, eu sei essa altura é 5 metros, 2 metros. Eu vou chamar essa diferença de Dzinho. Então, se você conhece um trecho dessa queda, né, digamos esse que eu acabei de citar, igual a Dzinho, nós sabemos que delta H32 é 5H, ó, aqui, ó. E aí você sabe que é 5H, você acha o Hzinho, né? Substitui, vai dar D sobre 5. Se você acha o Hzinho, veja, se você acha o Hzinho e o tempo de queda vai daqui até esse trecho, então você vai ter que somar 1H, 3H, 5H. A soma vai dar 9H. E aí, quem é o H? O H é D sobre 5, que é o que eu sei essa distância de 2 para 3. E aí você substitui no H de Hzinho D sobre 5, você acha a altura total, 9/5 de D, ou seja, a altura total, da onde ele saiu até ele atingir esse ponto, essa altura total vale 9/5 de Dzinho. E se eu quero achar o tempo total de queda, ou seja, qual é o tempo que ele leva daqui até atingir esse ponto? Então, usa a relação fundamental aqui, ó, vai dar isolo T, dá 2H sobre G, raiz quadrada. Então, tá aqui, se é H grande, então tem um tempo total grande. Então, vai dar 2H sobre G, raiz quadrada. Quem é o H? 9/5 de Dzinho. Então, vai dar 18/5 de D sobre G, raiz quadrada. Esse é o tempo que leva o objeto, o fruto, né, sair desse ponto até atingir esse ponto aqui, T3, tá? E aí, por fim, né, para fechar essa análise, né, da queda livre de uma árvore, por exemplo, né, de uma fruta, você tem a velocidade, né? Então, a velocidade é dada por a equação, né, velocidade final inicial mais gt, e aí esse tempo total eu já sei o tempo que leva daqui até esse ponto. Então, posso calcular a velocidade final no eixo y, que é o eixo vertical. Basta substituir esse tempo. Aqui o g está fora, quando eu passo para dentro da raiz, ele vai como g quadrado no numerador, corta, simplifica, vai dar g vai dar no g no numerador dentro da raiz. Está aqui, ó. Então essa é a velocidade final, 18/5 de gd raiz quadrada. E aí toda essa análise ela pode também, né, ser aplicada ao experimento, né, feito por Galilei, né? Então você tem um plano inclinado de um dado ângulo θ, e é exatamente você solta uma bolinha, claro, caso sem atrito, de um dado do topo do plano inclinado. Então você vai ter tempo inicial aqui, você vai contar como 0,0t, o próximo inteiro de t, o próximo dobro de t, o próximo triplo de t, e as alturas também. Inicialmente essa altura, né, essa distância, né, é 0h, depois h1, h2, né, aqui, ó, h1, que é essa distância, depois h2, que é essa aqui, né, h3 e assim por diante, se esse plano inclinado for para o infinito aqui.
E aí toda análise que nós fizemos aqui vai se dar exatamente da mesma maneira, bastando trocar. Aonde tem aceleração vai ser G seno θ. E também esse é o caso do plano inclinado sem atrito, é um caso de movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração é constante. Então todos os resultados aqui discutidos, né, para queda vertical, né, de uma fruta, de uma árvore, vai ser exatamente a mesma discussão, bastando trocar a aceleração, onde tem G, troca por G, seno de θ. Então os resultados todos que nós obtivemos aqui foram trocados por essa relação e estão escritos aqui no papel, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!